O tribunal estava repleto naquela manhã de julho. As cadeiras de madeira maciça rangiam sobre o peso de dezenas de pessoas que se apertavam para testemunhar um momento sem precedentes na história judicial brasileira. O ar-condicionado lutava contra o calor sufocante de São Paulo, mas nada conseguia dissipar a tensão que pairava sobre todos os presentes. Advogados ajustavam suas gravatas, jornalistas apertavam seus gravadores e os jurados mantinham os olhos fixos nas portas duplas ao fundo da sala. Todos sabiam que este não era um julgamento comum. O crime havia abalado o bairro inteiro da Vila Mariana, deixando uma comunidade em luto e uma criança traumatizada. Mas o que prendia a atenção de todos naquela sala não era apenas a brutalidade do que havia acontecido. Era a testemunha que estava prestes a entrar. Quando as portas finalmente se abriram, o burburinho cessou instantaneamente. Uma menina negra de apenas 4 anos de idade atravessou o salão. Sua mão pequena agarrada firmemente à de sua avó. Ela usava um vestido branco com detalhes em renda amarela, suas tranças cuidadosamente penteadas e enfeitadas com laços coloridos. Mas seus olhos, grandes e escuros, carregavam uma profundidade que nenhuma criança deveria conhecer. Eram os olhos de alguém que havia visto demais, sentido demais, perdido demais. Cada passo ecoava no silêncio absoluto, amplificado pela atenção coletiva de todos os presentes. Quando ela chegou à frente do tribunal, suas pernas tremiam visivelmente e ela se recusou a soltar a mão da avó, mesmo quando gentilmente incentivada a se sentar. Ao lado da cadeira destinada à menina, outra figura chamava a atenção. Um pastor alemão imponente, com pelagem preta e marrom reluzente, estava sentado em posição de alerta. Seu nome era Thor, um cão policial da Polícia Militar de São Paulo com 7 anos de serviço exemplar. Suas orelhas eretas captavam cada som do ambiente. Mas seus olhos castanhos permaneciam fixos na menina. Havia algo na postura do animal que transmitia não apenas disciplina, mas uma compreensão profunda de seu propósito naquele momento. Ele não estava ali para farejar drogas ou perseguir criminosos. Estava ali para ser a ponte entre o silêncio de uma criança traumatizada e a voz que todos esperavam ouvir. O juiz Henrique Tavares, um homem de 63 anos com cabelos grisalhos e uma expressão habitualmente severa, observava a cena com uma mistura de compaixão e apreensão. Ele havia presidido centenas de casos ao longo de sua carreira, desde crimes financeiros complexos até homicídios brutais, mas nunca havia enfrentado um desafio como este. Permitir que um cão policial permanecesse ao lado de uma testemunha durante seu depoimento era algo que ia contra todos os protocolos tradicionais. A defesa havia protestado veementemente, argumentando que a presença do animal poderia influenciar emocionalmente o júri. Mas o promotor havia contra-argumentado com um ponto irrefutável. Sem Thor, não haveria depoimento algum. A menina, cujo nome era Isabela Santos, havia perdido sua voz na noite em que sua vida se despedaçou. Antes daquele dia fatídico de março, ela era uma criança vibrante e falante, cheia das perguntas intermináveis que caracterizam crianças de sua idade. Sua mãe, Renata Santos, contava orgulhosamente como Isabela adorava cantar músicas infantis, especialmente aquelas com dancinhas, e como ela tagarela sem parar sobre seus desenhos favoritos. A menina frequentava uma creche municipal no bairro, onde as professoras a descreviam como uma aluna doce e sociável, sempre pronta para ajudar os colegas menores e compartilhar seus brinquedos. Sua família vivia em um apartamento modesto de 2 quartos, onde o cheiro de bolo de fubá da avó sempre perfumava as tardes de domingo. Mas tudo isso mudou em uma única noite. Era uma sexta-feira comum e Renata havia acabado de dar banho em Isabela. A menina estava em seu pijama rosa, com estampa de unicórnios, segurando sua boneca preferida, uma boneca negra de pano que sua avó havia costurado à mão. A televisão mostrava um programa infantil e Isabela ria das palhaçadas dos personagens.
Seu pai, Marcelo Santos, estava terminando de lavar a louça do jantar na pequena cozinha. Era uma cena de tranquilidade doméstica, do tipo que se repete em milhões de lares brasileiros todas as noites. Ninguém poderia prever que aquela paz estava prestes a ser violentamente despedaçada. A porta da frente explodiu para dentro com um estrondo que fez os vizinhos pularem de suas cadeiras 3 apartamentos adiante. Um homem irrompeu no lar dos Santos, seu rosto parcialmente coberto por um lenço vermelho, seus olhos selvagens com uma mistura de desespero e raiva. Ele gritava palavras desconexas, exigindo dinheiro que a família não tinha, acusando Marcelo de uma dívida que ele jurava nunca ter contraído. O invasor empunhava uma faca de cozinha com lâmina longa e a luz fluorescente do apartamento fazia o metal brilhar ameaçadoramente. Renata tentou se colocar entre o agressor e sua filha, mas foi brutalmente empurrada contra a parede. O som de sua cabeça batendo contra o concreto fez Isabela gritar de uma forma que ela nunca havia gritado antes. Marcelo se lançou para proteger sua família, mas o atacante era mais forte e mais desesperado. A luta que se seguiu foi breve e brutal. Móveis viraram, vidros quebraram e o quadro de formatura de Renata caiu da parede, estilhaçando-se no chão. Isabela, congelada de terror, assistiu a tudo de seu cantinho perto do sofá, sua boneca apertada contra o peito com tanta força que seus pequenos dedos ficaram brancos. Ela viu o homem acertar seu pai, viu sua mãe sangrar, viu a vida que ela conhecia se desintegrar diante de seus olhos. E então, tão repentinamente quanto havia começado, acabou. O agressor fugiu, deixando para trás uma família despedaçada e uma criança cujos gritos haviam se transformado em um silêncio absoluto e impenetrável. Quando a polícia chegou, acionada por vizinhos apavorados, encontraram Isabela ainda no mesmo lugar, ainda segurando sua boneca, mas agora completamente muda. Seus olhos estavam vidrados, seu corpo rígido. Ela não chorava, não falava, não reagia a nada. Os paramédicos que atenderam Marcelo e Renata, ambos sobreviveram, graças a Deus, embora gravemente feridos, tentaram acalmar a menina, mas ela se retraía ao toque de qualquer pessoa. Foi como se ela tivesse se recolhido para um lugar profundo dentro de si mesma, um lugar onde as palavras não existiam e onde ela poderia se esconder da realidade terrível que havia testemunhado. Os dias que se seguiram foram agonizantes para a família Santos. Isabela foi examinada por pediatras, psicólogos infantis e especialistas em trauma. Todos chegaram à mesma conclusão. A menina estava sofrendo de mutismo seletivo, induzido por trauma severo. Seu cérebro, na tentativa de protegê-la de memórias insuportáveis, havia desligado sua capacidade de falar. Ela não havia perdido fisicamente a voz, suas cordas vocais estavam intactas, mas psicologicamente as palavras haviam sido trancadas atrás de um muro de medo tão alto que ela não conseguia escalá-lo. A avó de Isabela, Dona Conceição, uma mulher forte de 65 anos que havia criado 6 filhos sozinha, chorava todas as noites, implorando a Deus que devolvesse a voz de sua netinha. A polícia prendeu um suspeito 3 semanas após o crime. Evidências forenses colocavam o homem na cena. Impressões digitais parciais na maçaneta da porta, fibras de sua roupa encontradas no apartamento e testemunhas que o viram fugindo do prédio. Mas havia um problema. O caso dependia fortemente do testemunho ocular. E a única pessoa que havia visto claramente o rosto do agressor quando o lenço escorregou durante a luta era Isabela. Sem seu depoimento, a defesa poderia alegar que as evidências eram circunstanciais. A promotoria precisava desesperadamente que a menina falasse, mas como convencer uma criança traumatizada de apenas 4 anos a reviver o pior momento de sua vida diante de uma sala cheia de estranhos? Foi então que a doutora Patrícia Oliveira, uma psicóloga forense especializada em crianças traumatizadas, sugeriu uma abordagem não convencional.
Ela havia lido sobre casos em outros países onde animais de terapia haviam ajudado crianças a superar traumas severos. Em suas sessões com Isabela, ela notou que a menina, embora se retraísse de adultos, mostrava uma leve curiosidade quando via Chris passeando na rua da janela do consultório. Era uma reação minúscula, apenas um leve virar de cabeça. Mas para alguém tão fechada quanto Isabela, qualquer reação era significativa. A doutora Patrícia propôs trazer um cão de terapia para sessões, mas não qualquer cão. Ela queria tentar com Thor, o pastor alemão da polícia militar, conhecido por seu temperamento excepcionalmente calmo e sua capacidade intuitiva de ler emoções humanas. O sargento Ricardo Mendes, o treinador e parceiro de Thor, era inicialmente cético. Thor era um cão de trabalho policial, treinado para situações de alto risco, não para terapia infantil. Mas Ricardo também conhecia seu parceiro melhor do que ninguém, e ele sabia que por trás da postura intimidadora e do treinamento rigoroso, Thor possuía uma gentileza inata, especialmente com crianças. Ele havia visto Thor interagir com crianças perdidas durante operações de busca e resgate, como o cão instintivamente suavizava seus movimentos e baixava sua postura para parecer menos ameaçador. Contra seu julgamento inicial, Ricardo concordou em tentar. O primeiro encontro entre Isabela e Thor foi cuidadosamente orquestrado. A sala de terapia foi preparada com brinquedos espalhados pelo chão, criando um ambiente menos clínico e mais acolhedor. Dona Conceição estava presente, sentada em uma cadeira confortável no canto, suas mãos entrelaçadas em oração silenciosa. Isabela estava em seu lugar habitual, encolhida em um puff rosa, sua boneca apertada contra o peito, seus olhos fixos no chão. Quando a porta se abriu e Thor entrou, conduzido calmamente por Ricardo, a menina não olhou para cima inicialmente. Mas Thor, com aquela intuição quase sobrenatural que alguns animais possuem, não se aproximou diretamente. Em vez disso, ele se deitou do outro lado da sala, sua cabeça descansando sobre suas patas dianteiras, seus olhos gentis observando a menina sem julgamento ou expectativa. Antes de continuarmos com essa história poderosa, quero fazer um pedido especial. Se você está sendo tocado por essa jornada de coragem e cura, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história que aquecerá seu coração. E me conta nos comentários, você acredita que animais têm o poder de nos curar de maneiras que nem a medicina explica completamente? Compartilhe sua própria história ou apenas deixe um coração se essa narrativa está mexendo com você. Agora, vamos descobrir o que aconteceu quando Isabela finalmente encontrou sua voz novamente. Os minutos passaram em silêncio. A doutora Patrícia observava atentamente, fazendo anotações discretas. Ricardo permanecia imóvel perto da porta, pronto para intervir se necessário. Dona Conceição sussurrava orações baixinho. E então, quase imperceptivelmente, Isabela levantou os olhos. Seu olhar encontrou o de Thor e algo passou entre eles, uma comunicação silenciosa que transcendia as barreiras entre espécies. Thor não se moveu, mas sua cauda deu uma única batida lenta contra o chão, como se dissesse, estou aqui, mas não vou forçar nada. A menina continuou olhando, sua cabeça inclinando-se ligeiramente para o lado, um sinal de curiosidade que sua avó não via há semanas. Na segunda sessão, Isabela se sentou um pouco mais perto do centro da sala, embora ainda mantendo distância de Thor. O cão repetiu sua abordagem paciente, deitando-se e simplesmente existindo no mesmo espaço que ela, sem exigências. Na terceira sessão, algo notável aconteceu. Isabela, ainda sem falar, se levantou do puff com sua boneca na mão e caminhou lentamente até onde Thor estava deitado. Cada passo era hesitante, seu corpo pronto para recuar ao menor sinal de ameaça. Mas Thor permaneceu absolutamente imóvel, apenas seus olhos seguindo o movimento da menina. Quando ela finalmente ficou a poucos centímetros dele, sua mão minúscula se estendeu, tremendo visivelmente, e seus dedos tocaram levemente a pelagem macia da cabeça de Thor.
O contato foi breve, apenas alguns segundos antes que Isabela rapidamente retirasse a mão e recuasse. Mas foi suficiente. Dona Conceição cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo por suas bochechas. A doutora Patrícia teve que pescar rapidamente para conter suas próprias lágrimas. Até Ricardo, o policial durão que havia visto de tudo em suas 2 décadas de serviço, sentiu um aperto na garganta. Thor, por sua parte, simplesmente fechou os olhos por um momento, como se reconhecesse a coragem que aquele pequeno toque havia exigido. As sessões continuaram e a cada encontro a confiança de Isabela crescia. Ela começou a se sentar ao lado de Thor, depois a acariciar sua pelagem por períodos mais longos e, eventualmente, a se apoiar contra seu corpo robusto. Thor aceitava tudo com uma paciência santa, nunca se movendo bruscamente, nunca fazendo nada que pudesse assustá-la. E então, em uma tarde chuvosa de maio, aconteceu o primeiro milagre. Isabela estava deitada ao lado de Thor, sua cabeça descansando contra seu flanco, quando ela sussurrou algo tão baixinho que ninguém teve certeza de ter ouvido. A doutora Patrícia fez um sinal para que todos permanecessem quietos. E então veio novamente, um pouco mais alto desta vez, uma única palavra sussurrada no ouvido peludo de Thor. Foi apenas uma palavra, mas representou o rompimento de uma barragem. Nos dias seguintes, Isabela começou a sussurrar mais palavras para Thor, sempre para o cão, nunca para os humanos presentes. Ela contava a ele sobre sua boneca, sobre o sabor do bolo de fubá da avó, sobre como ela sentia falta de brincar no parquinho. Eram fragmentos de uma vida infantil que havia sido interrompida, pedaços de normalidade que ela estava tentando reconstruir. A doutora Patrícia não pressionou. Ela sabia que forçar Isabela a falar sobre o trauma antes que ela estivesse pronta poderia causar mais danos. Em vez disso, ela simplesmente deixou a menina redescobrir sua voz no ritmo que lhe fosse confortável. Mas o tempo estava se esgotando. O julgamento estava marcado e a promotoria precisava saber se haveria um depoimento. Foi quando a doutora Patrícia tomou uma decisão audaciosa. Ela sugeriu que Isabela pudesse estar disposta a falar sobre o que havia acontecido, mas apenas se Thor estivesse com ela, e apenas se ela pudesse falar diretamente para o cão, como havia feito em suas sessões de terapia. Era uma proposta absurda do ponto de vista legal. Permitir que uma testemunha falasse através de um intermediário canino? Mas a promotora Juliana Fernandes, uma mulher pragmática de 41 anos, conhecida por pensar fora da caixa, viu a genialidade da ideia. Se funcionasse, eles teriam o depoimento que precisavam. Se não funcionasse, não perderiam nada, pois não tinham o depoimento de qualquer forma. A batalha legal que se seguiu foi intensa. A defesa, liderada pelo advogado criminalista Rogério Campos, argumentou veementemente que permitir um cão no tribunal durante o depoimento era prejudicial ao seu cliente. Ele citou precedentes, regulamentos e apelou ao senso de decoro judicial do juiz Tavares. Vossa Excelência, ele argumentou em uma audiência preliminar, isto transforma nosso tribunal em um circo. Um cão não pode ser parte do processo judicial. Ele influenciará emocionalmente o júri, fazendo com que eles julguem baseados em sentimento, ao invés de fatos. A promotora Fernandes rebateu com igual paixão. O que transforma este tribunal em uma farsa é negar justiça a uma criança que foi traumatizada ao testemunhar um crime violento. Sem Thor, esta menina não falará. E sem seu testemunho, um homem culpado pode sair livre. É isso que Vossa Excelência quer? O juiz Tavares se retirou para suas câmaras para deliberar. Ele passou horas estudando casos similares, embora nenhum fosse exatamente igual. Ele consultou colegas, leu pareceres de psicólogos forenses e finalmente tomou sua decisão. Em uma audiência lotada, com jornalistas de todos os principais veículos de São Paulo presentes, ele leu seu veredito. Após cuidadosa consideração, ele começou, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Este tribunal reconhece a situação única e extraordinária que enfrentamos.
Temos uma testemunha ocular crucial, que é uma criança pequena sofrendo de mutismo traumático. Temos evidências de que essa criança pode falar, mas apenas em circunstâncias muito específicas. Negar essas circunstâncias não seria apenas um fracasso da justiça, mas uma crueldade para com uma vítima inocente. Ele fez uma pausa, seus olhos varrendo a sala. Portanto, este tribunal decide que o cão policial Thor será permitido a permanecer ao lado da testemunha durante seu depoimento. Objeção negada. O veredito causou uma explosão de reações. Alguns aplaudiram, outros protestaram e os repórteres correram para telefones e computadores para transmitir a notícia. Nas redes sociais, o caso se tornou viral. Alguns defendiam a decisão como um exemplo de justiça compassiva. Outros a criticavam como o estabelecimento de um precedente perigoso. Especialistas legais debateram em programas de televisão, psicólogos explicaram o trauma infantil em entrevistas de rádio e a história da pequena Isabela e do pastor alemão Thor capturou o coração de uma nação. Mas, em meio a todo o barulho midiático, uma menina de 4 anos simplesmente continuou suas sessões de terapia sem saber que ela estava prestes a se tornar parte da história jurídica brasileira. E assim chegou o dia do julgamento, aquela manhã quente de julho, quando Isabela entrou no tribunal com sua avó. A preparação havia sido extensa. A doutora Patrícia havia trazido Isabela para visitar a sala do tribunal quando estava vazia, deixando-a se familiarizar com o espaço. Eles haviam praticado o que aconteceria, usando bonecos para representar as pessoas que estariam presentes. Thor, é claro, estava presente em todas essas sessões de preparação, sua presença calma sendo a única constante que tornava todo o processo suportável para a menina. Mesmo assim, quando chegou o dia real, com a sala lotada de estranhos, Isabela estava visivelmente apavorada. Mesmo assim, quando chegou o dia real, Isabela ficou visivelmente apavorada. Ela se recusou a soltar a mão da avó até que viu Thor sentado ao lado da cadeira da testemunha. O cão, como sempre, estava calmo e composto, mas seus olhos iluminaram quando viu a menina. Sua cauda deu aquela única batida lenta que Isabela havia aprendido a reconhecer como seu cumprimento especial. Com o encorajamento gentil de Dona Conceição e da doutora Patrícia, que estava presente como consultora especializada, Isabela finalmente soltou a mão da avó e caminhou até a cadeira. Ela não se sentou imediatamente. Em vez disso, ela ficou parada ao lado de Thor, sua mão pequena descansando em sua cabeça, como se absorvesse força dele. O juiz Tavares limpou a garganta, e a sala, já silenciosa, de alguma forma ficou ainda mais quieta. Isabela, ele disse, sua voz tipicamente severa, suavizada por gentileza genuína, você entende por que está aqui hoje? A menina não respondeu, não para ele. Em vez disso, ela se virou para Thor, e naquele momento, todos na sala compreenderam que qualquer resposta que viesse seria através do cão. A promotora Fernandes se levantou, sua abordagem cuidadosa e medida. Isabela, ela começou suavemente, ninguém aqui vai te machucar, você está segura, e o Thor está aqui com você, exatamente como prometemos. Você pode contar para o Thor o que aconteceu naquela noite? O silêncio que se seguiu parecia se estender por uma eternidade. Isabela continuava parada, sua mão em Thor, seus olhos fixos no animal. O cão olhou de volta para ela e então fez algo extraordinário. Ele lentamente levantou sua pata e a colocou sobre o pé pequeno de Isabela, um gesto simples de conexão e apoio. Foi como se ele estivesse dizendo, eu estou aqui, você não está sozinha. E esse gesto tão simples e ainda assim tão profundo foi o que finalmente quebrou as barreiras. Isabela se abaixou, seus lábios perto do ouvido de Thor, e começou a sussurrar. Sua voz era tão baixa que um microfone especial tinha sido instalado, conectado a amplificadores discretos, para capturar suas palavras. O que saiu foi fragmentado, entrecortado por pausas e respirações trêmulas, mas era inconfundivelmente a voz de uma criança falando sua verdade. Thor, ela sussurrou, eu estava assistindo televisão. E tinha um homem, ele era bravo, ele gritou com o papai.
Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas, mas ela continuou, sua mão apertando a pelagem de Thor. Ele machucou a mamãe, ela caiu e bateu a cabeça. Teve sangue, Thor, muito sangue. Na sala do tribunal não havia um olho seco. Jurados enxugavam lágrimas discretamente. A própria promotora Fernandes teve que pausar para recompor sua expressão profissional. Dona Conceição estava chorando abertamente, suas mãos apertadas em punhos contra seu peito. Mas ninguém interrompeu. Todos entendiam que estavam testemunhando algo sagrado, uma criança traumatizada finalmente encontrando coragem para liberar as memórias que a haviam aprisionado em silêncio. Isabela continuou, seus sussurros se tornando ligeiramente mais altos à medida que a história fluía dela. O homem tinha um pano vermelho na cara, mas caiu. Eu vi ele. Ele parecia bravo, mas também parecia com medo. Ele tinha uma coisa que brilhava, uma faca igual a mamãe usa na cozinha, mas maior. Sua voz quebrou e ela enterrou seu rosto na pelagem de Thor por um momento. O cão permaneceu absolutamente imóvel, permitindo que ela usasse seu corpo como refúgio. Quando ela levantou a cabeça novamente, suas palavras vieram mais rapidamente, como se ela precisasse dizer tudo antes que perdesse a coragem. Ele empurrou o papai, eles brigaram, coisas quebraram, o quadro bonito da mamãe caiu e ficou todo quebrado. E depois ele foi embora, correndo. E eu fiquei com muito medo de que ele voltasse. A promotora Fernandes, recuperando sua compostura, fez sua próxima pergunta cuidadosamente. Isabela, você pode contar para o Thor se você vê esse homem aqui nesta sala hoje? Era a pergunta crucial, a que toda a acusação dependia. A identificação positiva de Isabela colocaria o acusado no local do crime no momento do ataque. A sala inteira pareceu prender a respiração. O advogado de defesa se inclinou para a frente, suas mãos apertadas sobre a mesa. O acusado, um homem de 35 anos chamado Fábio Moreira, permaneceu impassível, mas uma veia pulsava em sua têmpora. Isabela levantou sua cabeça lentamente, seus olhos ainda vermelhos de lágrimas. Pela primeira vez desde que entrou no tribunal, ela olhou ao redor da sala, seu olhar passando sobre os rostos desconhecidos. Quando seus olhos pousaram sobre Fábio Moreira, ela parou. Seu corpo inteiro se enrijeceu e ela rapidamente se virou de volta para Thor. Sua respiração acelerando em pânico. A doutora Patrícia meio se levantou, pronta para intervir se Isabela entrasse em crise, mas Thor, como se sentisse um medo crescente da menina, fez algo notável. Ele gentilmente cutucou o braço de Isabela com seu focinho, então colocou seu corpo entre ela e o resto da sala, criando uma barreira física entre a menina e o homem que a apavorava. Protegida por Thor, Isabela encontrou coragem para sussurrar suas próximas palavras. É ele, Thor. É o homem bravo que machucou minha mamãe e meu papai. É ele que estava na minha casa. Eu lembro do rosto dele quando o pano caiu. É ele. As palavras, embora sussurradas, carregavam uma certeza absoluta que ecoou através dos alto-falantes por toda a sala. A promotora Fernandes fechou os olhos brevemente em alívio. Que o registro mostre que a testemunha identificou o réu, ela declarou formalmente. O advogado de defesa imediatamente se levantou para contestar. Mas o juiz Tavares o interrompeu com um gesto firme de sua mão. Senhor Campos, o juiz disse, sua voz carregando um aviso. Você terá sua oportunidade para contra-interrogatório, mas eu aconselho você a proceder com extrema cautela. Esta é uma criança traumatizada e eu não permitirei que ela seja intimidada ou assediada neste tribunal. O advogado de defesa hesitou, claramente ponderando suas opções. Seu trabalho era defender seu cliente, e isso significava desafiar o testemunho de Isabela. Mas ele também sabia que qualquer tática muito agressiva poderia alienar completamente o júri. Finalmente, ele se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa. Isabela, ele começou,
tentando manter sua voz gentil, mas firme. Aquela noite deve ter sido muito assustadora. Haviam muitas coisas acontecendo, muitos sons e movimento. É possível que você esteja confusa sobre o que realmente viu? Isabela não olhou para ele. Seus olhos permaneceram fixos em Thor, sua mão apertando a pelagem do cão. Não estou confusa, ela sussurrou para Thor, mas as palavras foram captadas pelo microfone. Eu sei o que vi. Eu vi ele. O advogado tentou outra abordagem. Às vezes, quando estamos com medo, nossa imaginação pode fazer com que pensemos que vimos coisas que talvez não vimos exatamente daquela forma. Talvez alguém tenha te mostrado uma foto deste homem antes, e agora você acha que se lembra dele da sua casa? Antes que a promotora pudesse objetar, Isabela levantou sua cabeça, e pela primeira vez ela não falou apenas para Thor. Sua voz, ainda pequena, mas crescendo em determinação, respondeu diretamente ao advogado. Ninguém me mostrou nenhuma foto. Eu sei quem eu vi porque ele estava na minha casa. Ele machucou minha família. E eu tenho medo dele, mas eu não estou mentindo. Sua coragem em falar diretamente, em desafiar o advogado que estava tentando descartar seu testemunho, chocou a todos na sala. Até mesmo o advogado de defesa pareceu desconcertado, dando um passo para trás. Mas então, ele cometeu um erro crucial. Tentando recuperar o controle da situação, ele elevou ligeiramente sua voz. Isabela, você precisa entender que este é um assunto muito sério. Você tem certeza absoluta de que pode confiar em sua memória? Você tem apenas 4 anos. Como você pode ter certeza? O tom, embora não intencionalmente ameaçador, foi percebido por Isabela como agressivo. Ela começou a tremer, suas lágrimas voltando, e por um momento pareceu que ela se retiraria de volta para o silêncio. Mas Thor não permitiu que isso acontecesse. O pastor alemão, que havia permanecido perfeitamente calmo e passivo durante todo o depoimento, de repente se levantou em sua altura completa. Ele não rosnou, não mostrou seus dentes, não fez nada que pudesse ser considerado agressivo, mas simplesmente, ao ficar de pé, colocando-se firmemente entre Isabela e o advogado de defesa, ele fez sua posição absolutamente clara. Sua menina estava sob sua proteção. E ninguém a assustaria enquanto ele estivesse lá. O gesto foi tão poderoso, tão inequivocamente protetor, que o advogado instintivamente deu mais um passo para trás. O juiz Tavares bateu seu martelo suavemente. Senhor Campos, eu sugiro que você encerre seu interrogatório. A testemunha já respondeu suas perguntas de forma clara e consistente. O advogado de defesa, reconhecendo que havia perdido completamente o júri com sua abordagem, assentiu rapidamente. Sem mais perguntas, Vossa Excelência. Ele retornou à sua mesa, sabendo que qualquer dano adicional seria contraproducente para seu cliente. Isabela se ajoelhou ao lado de Thor, envolvendo seus pequenos braços ao redor do pescoço do cão. Ela sussurrou algo apenas para ele, palavras que os microfones não captaram completamente, mas que pareciam ser um agradecimento. Thor baixou sua cabeça, pressionando seu focinho contra o ombro da menina em um gesto de conforto tão humano em sua compaixão que várias pessoas na galeria soltaram soluços audíveis. A doutora Patrícia finalmente se aproximou, ajoelhando-se ao lado de Isabela. Você foi tão corajosa, ela disse suavemente. Você fez algo muito importante hoje. Você contou a verdade, e isso é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. O juiz Tavares permitiu que Isabela deixasse o estande de testemunhas, e Dona Conceição imediatamente a envolveu em seus braços, lágrimas de orgulho e alívio escorrendo por suas bochechas. Minha netinha valente, ela murmurou repetidamente, beijando o topo da cabeça de Isabela. Mas a menina não queria sair sem Thor. Ela se voltou, procurando o cão, e o pastor alemão, entendendo sem precisar de comando, caminhou até ela e se sentou a seus pés. Ricardo Mendes, o policial responsável por Thor, teve que engolir o nó em sua garganta. Em todos os seus anos trabalhando com cães policiais, ele nunca havia testemunhado uma conexão tão profunda e transformadora.
O julgamento continuou por mais 3 dias. A promotoria apresentou as evidências forenses. As impressões digitais de Fábio Moreira na maçaneta da porta, fibras de suas roupas encontradas no apartamento dos Santos e testemunhas que o haviam visto fugindo do prédio naquela noite. Havia também registros de mensagens de texto em que Moreira discutia uma suposta dívida com Marcelo Santos, uma dívida que Marcelo negava veementemente existir. Psicólogos testemunharam sobre o trauma de Isabela e a validade de seu testemunho. A doutora Patrícia explicou ao júri, em termos claros e científicos, por que o testemunho da menina era confiável, apesar de sua idade jovem, citando estudos que mostravam que crianças pequenas, quando não são pressionadas ou influenciadas, frequentemente fornecem relatos precisos de eventos traumáticos que testemunharam. A defesa tentou construir um caso de identidade equivocada, argumentando que Moreira estava em outro lugar na hora do crime, mas suas testemunhas de álibi se desmoronaram sob interrogatório. Um deles admitiu que Moreira havia lhe pedido para mentir. Outro contradizia detalhes básicos da história que Moreira havia contado. À medida que o julgamento avançava, ficava cada vez mais claro que a defesa estava lutando contra evidências esmagadoras e contra a lembrança poderosa de uma menina pequena corajosamente contando sua verdade a um cão que havia se tornado seu protetor. Durante esses dias, Isabela não retornou ao tribunal. A doutora Patrícia e o juiz Tavares concordaram que ela havia cumprido sua parte e não deveria ser submetida a mais estresse. Mas ela perguntava sobre Thor todos os dias. "Quando vou ver meu amigo de novo?" ela perguntava à avó repetidamente. Ricardo havia prometido que, assim que o julgamento terminasse, ele traria Thor para visitar Isabela, e ele pretendia cumprir essa promessa. Na verdade, ele já estava fazendo planos para Thor se tornar um visitante regular na vida da menina, parte de sua terapia contínua, enquanto ela se recuperava do trauma. Finalmente, chegou o dia do veredito. O júri deliberou por 7 horas, um tempo que pareceu uma eternidade para a família Santos, que aguardava ansiosamente em uma sala adjacente. Renata, que ainda carregava cicatrizes visíveis do ataque e andava com uma leve manqueira devido a lesões em sua perna, segurava a mão de Marcelo tão apertado que seus dedos ficaram brancos. Marcelo, que havia passado 2 semanas no hospital recuperando-se de suas feridas e ainda fazia fisioterapia para recuperar completamente o movimento em seu ombro direito, tinha os olhos fixos no chão, suas orações silenciosas movendo seus lábios. Dona Conceição estava de joelhos em um canto, seu rosário passando por seus dedos enquanto ela rezava a Ave Maria repetidamente. Quando a palavra finalmente veio de que o júri havia chegado a um veredito, a sala do tribunal se encheu rapidamente. Jornalistas correram para seus lugares, câmeras foram posicionadas do lado de fora do prédio e a nação inteira parecia estar assistindo e esperando. A família Santos entrou, Isabela nos braços de sua avó, seus olhos procurando imediatamente por Thor. O cão estava lá, sentado ao lado de Ricardo no fundo da sala, e quando viu Isabela, sua cauda abanou, apenas uma vez, mas o suficiente para fazer a menina sorrir, a primeira vez que muitos na sala a viram sorrir. O júri entrou, seus rostos cuidadosamente neutros. O presidente do júri, uma professora aposentada de 58 anos, chamada Maria Luísa, segurava o envelope com o veredito em suas mãos ligeiramente trêmulas. O juiz Tavares recebeu o envelope, abriu-o com movimentos deliberados e leu silenciosamente antes de erguer os olhos para a sala. O júri chegou a um veredito, ele anunciou, sua voz ecoando pela sala absolutamente silenciosa. No crime de invasão de domicílio com violência, como o júri considera o réu? Culpado. No crime de lesão corporal grave contra Renata Santos? Culpado. No crime de lesão corporal grave contra Marcelo Santos? Culpado. No crime de ameaça e trauma psicológico contra uma menor, Isabela Santos? A voz de Maria Luísa tremeu ligeiramente ao proferir o último veredito. Culpado. A sala explodiu. Renata desabou em lágrimas nos braços de Marcelo. Dona Conceição levantou suas mãos para o céu, agradecendo a Deus em voz alta. A promotora Fernandes fechou os olhos em profundo alívio.
Fábio Moreira deixou sua cabeça cair, a realidade de sua condenação finalmente o atingindo. Mas no meio de toda a comoção, uma cena pequena, mas profundamente significativa se desenrolava no fundo da sala. Isabela havia deslizado dos braços de sua avó e corrido até onde Thor estava sentado. Ela se jogou contra o cão, seus pequenos braços envolvendo seu pescoço. E sussurrou em seu ouvido: "Obrigada por me ajudar a ser corajosa, Thor. Você é meu melhor amigo." Ricardo se ajoelhou ao lado deles, suas próprias emoções ameaçando transbordar. "Não", ele disse gentilmente, sua mão acariciando a cabeça de Thor. "Você já era corajosa, pequena. Thor apenas te ajudou a encontrar essa coragem dentro de você." Isabela olhou para ele com aqueles olhos grandes e sérios. "Ele pode vir me visitar?" ela perguntou. "Eu prometo. Thor vai visitar você sempre que puder. Você tem minha palavra." E foi uma promessa que ele cumpriria fielmente nos meses e anos seguintes. O juiz Tavares passou a sentença 2 semanas depois. Fábio Moreira recebeu 15 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 10 anos. Ao ler a sentença, o juiz fez uma declaração que seria citada em artigos de direito e discutida em faculdades de direito por todo o país. Este tribunal reconhece que a justiça às vezes vem de lugares inesperados e assume formas incomuns, ele disse. Uma criança de 4 anos, através de sua coragem extraordinária e com a ajuda de um parceiro igualmente extraordinário, nos ensinou que a verdade pode prevalecer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Que esta decisão sirva como um lembrete de que nosso sistema de justiça deve ser flexível o suficiente para proteger os mais vulneráveis, mesmo quando isso significa desafiar convenções. As semanas se transformaram em meses e a história de Isabela e Thor continuou a repercutir muito além da sala do tribunal. A mídia nacional cobriu o caso extensivamente, mas com uma sensibilidade notável, protegendo a identidade e privacidade de Isabela, enquanto compartilhava a história inspiradora de como um cão policial havia ajudado uma criança traumatizada a encontrar sua voz. Psicólogos infantis começaram a estudar o caso, reconhecendo o potencial terapêutico de animais especialmente treinados para trabalhar com crianças traumatizadas. Várias delegacias em todo o Brasil começaram programas piloto, treinando cães não apenas para trabalho policial tradicional, mas também para apoio a vítimas, especialmente crianças. Thor se tornou algo como uma celebridade, embora o próprio cão parecesse completamente alheio à sua fama. Para ele, nada havia mudado fundamentalmente. Ele ainda era um cão policial, ainda respondia aos comandos de Ricardo, ainda trabalhava em operações quando necessário. Mas agora ele também tinha um propósito adicional. Toda semana, Ricardo o levava para visitar Isabela. Às vezes, eles se encontravam no parque, onde Isabela havia recuperado confiança suficiente para brincar novamente, sempre com Thor ao seu lado, vigilante, mas permitindo que ela simplesmente fosse uma criança. Outras vezes, Thor visitava o apartamento dos Santos, o mesmo apartamento onde o trauma havia ocorrido. As visitas de Thor foram instrumentais na recuperação contínua de Isabela. Com o cão presente, ela foi capaz de processar suas memórias de forma mais segura. A doutora Patrícia conduziu sessões de terapia onde Isabela, com Thor sempre ao seu lado, lentamente trabalhou através do trauma. Ela desenhou imagens do que havia acontecido, narrou a história repetidamente até que perdesse parte de seu poder de terror, e gradualmente aprendeu que, embora coisas ruins haviam acontecido, ela estava segura agora. Thor era a constante nesse processo, o terreno sólido sobre o qual ela podia ficar enquanto navegava pelas águas turbulentas de sua cura. A voz de Isabela, uma vez libertada, não silenciou novamente. Ela começou a falar mais livremente, não apenas com Thor ou sua família, mas com outras pessoas também. Retornou à creche, onde inicialmente foi cercada por professoras superprotetoras e colegas curiosos. Mas a diretora da creche, uma educadora experiente chamada professora Sônia, entendeu que Isabela precisava de normalidade, não de tratamento especial.
Com orientação da doutora Patrícia, eles criaram um ambiente onde Isabela podia ser apenas mais uma criança, embora com apoio adicional disponível quando necessário. Um dia, 6 meses após o julgamento, algo notável aconteceu na creche. Era o dia da apresentação especial, onde cada criança compartilharia algo importante com a turma. Quando chegou a vez de Isabela, ela ficou na frente de seus colegas, seus dedos nervosamente brincando com o laço em seu cabelo. A professora Sônia estava pronta para intervir se ela ficasse muito ansiosa, mas Isabela surpreendeu a todos. Com uma voz clara, embora ainda pequena, ela contou à sua turma sobre Thor. "Eu tenho um amigo muito especial", ela começou. "Ele é um cachorro policial que me ajudou quando eu estava muito triste e assustada. Ele me mostrou que eu podia ser corajosa. E agora eu quero ser igual a ele quando crescer. Quero ajudar pessoas que estão assustadas a serem corajosas também." A declaração, tão pura e sincera, trouxe lágrimas aos olhos da professora Sônia. Mas, mais importante, representou um ponto de virada na jornada de Isabela. Ela não estava mais definida apenas por seu trauma. Ela estava começando a se definir por sua resiliência, por sua coragem e por seu desejo de usar sua experiência para ajudar outros. Era uma transformação notável de ver, especialmente em alguém tão jovem. Ricardo e Thor continuaram suas visitas regulares, e com o tempo, Ricardo começou a notar mudanças em Thor também. O cão, sempre profissional e focado em seu trabalho policial, havia desenvolvido uma gentileza ainda mais profunda, especialmente ao redor de crianças. Em operações onde crianças estavam presentes como testemunhas ou vítimas, Thor parecia instintivamente ajustar seu comportamento, tornando-se mais suave, mais paciente, como se sua experiência com Isabela tivesse desbloqueado uma dimensão inteiramente nova de sua capacidade de servir e proteger. Um ano após o julgamento, a Polícia Militar de São Paulo realizou uma cerimônia especial. Thor foi oficialmente reconhecido não apenas por seus anos de serviço excepcional em operações policiais tradicionais, mas especificamente por seu papel pioneiro no que estava sendo chamado de Programa de Apoio Canino a Vítimas. O comandante da unidade, Coronel Vieira, leu uma comenda que resumia a contribuição de Thor. Por sua coragem, compaixão e serviço extraordinário que transcendeu o chamado do dever, Thor exemplificou os mais altos ideais de proteção e serviço. Através de sua parceria com uma criança traumatizada, ele não apenas ajudou a levar um criminoso à justiça, mas também deu início a uma nova era de cuidado compassivo para vítimas vulneráveis em nosso sistema de justiça. Isabela estava presente na cerimônia, sentada na primeira fila com sua família. Quando Thor foi chamado para a frente para receber sua medalha, Isabela não conseguiu se conter. Ela correu para o palco e envolveu seus braços ao redor do pescoço do cão, para o deleite da audiência que aplaudiu e riu com a espontaneidade do momento. O Coronel Vieira, ao invés de repreender a quebra de protocolo, se ajoelhou e colocou a medalha não apenas no colar de Thor, mas também presenteou Isabela com uma medalha especial de coragem extraordinária, reconhecendo seu papel crucial na busca pela justiça. Nos anos que se seguiram, a história de Isabela e Thor continuou a inspirar mudanças. O caso se tornou um estudo de referência em faculdades de direito sobre a adaptação do sistema judicial para acomodar testemunhas vulneráveis. Programas de terapia assistida por animais se expandiram em hospitais, escolas e delegacias por todo o Brasil. A própria Isabela cresceu, e embora as memórias daquela noite terrível nunca desaparecessem completamente, elas não a definiram. Elas as carregava como cicatrizes que haviam sarado, lembretes de que ela havia sobrevivido, havia sido corajosa, havia falado sua verdade. Quando Isabela completou 8 anos, ela pediu um presente muito específico para seu aniversário. Ela queria voluntariar-se no programa de terapia assistida por animais que Thor havia ajudado a inspirar.
Era muito jovem para ser voluntária oficial, mas a doutora Patrícia, que continuou acompanhando seu desenvolvimento, arranjou para que Isabela pudesse participar de sessões especiais onde crianças que estavam passando por traumas similares podiam conhecê-la e ouvir sua história. Ver Isabela, agora uma criança confiante e articulada, compartilhar sua jornada com outras crianças assustadas e silenciosas era testemunhar o círculo completo de cura e propósito. Thor, agora mais velho e eventualmente aposentado do serviço ativo, tornou-se um cão de terapia em tempo integral. Ricardo, que também estava se aproximando da aposentadoria, fez questão de que os últimos anos de trabalho de Thor fossem dedicados inteiramente a ajudar vítimas, especialmente crianças. O vínculo entre Thor e Isabela permaneceu forte. Mesmo quando ela cresceu e fez novos amigos, teve novas experiências e expandiu seu mundo, Thor sempre manteve um lugar especial em seu coração. E Thor, à sua maneira canina, claramente reconhecia Isabela como especial entre todas as crianças que ele ajudava. Houve um momento particularmente comovente quando Isabela, agora com 10 anos, escreveu uma redação na escola sobre heróis. Enquanto seus colegas escreveram sobre super-heróis de quadrinhos ou celebridades famosas, Isabela escreveu sobre Thor. Ela descreveu não suas habilidades impressionantes como cão policial, sua paciência, sua gentileza e como ele havia ficado ao seu lado quando ela tinha mais medo. Um herói de verdade, ela escreveu em sua conclusão. Não é alguém que nunca tem medo. É alguém que ajuda você a ser corajoso quando você está com medo. Thor me ensinou que eu posso ser corajosa, mesmo quando estou assustada. Isso é o que torna ele meu herói. A redação ganhou um concurso escolar estadual e Isabela foi convidada a lê-la em uma cerimônia pública. Ela insistiu que Thor estivesse presente, e é claro que ele estava. Agora um cão mais velho, mas ainda digno, sentado ao lado dela enquanto ela lia suas palavras para uma audiência lotada. Quando ela terminou, não havia um olho seco na sala. A jornada de uma menina pequena e um cão policial havia se tornado um símbolo de esperança, resiliência e o poder transformador da compaixão. A família Santos também floresceu nos anos seguintes. Renata e Marcelo, cujos ferimentos físicos sararam, mas cujas cicatrizes emocionais levaram mais tempo, encontraram cura através do progresso de sua filha. Ver Isabela superar seu trauma e encontrar força deu-lhes força também. Eles se tornaram defensores de vítimas de crimes, trabalhando com organizações locais para apoiar outras famílias que haviam passado por experiências traumáticas. Dona Conceição, cuja fé havia sido testada, mas nunca quebrada, frequentemente dizia que Deus havia enviado Thor como um anjo de 4 patas para sua família. O impacto do caso se estendeu até mesmo às políticas públicas. Legisladores, inspirados pela história de Isabela, introduziram leis que facilitavam o uso de animais de apoio emocional em procedimentos judiciais envolvendo testemunhas vulneráveis, especialmente crianças. O projeto de Lei Isabela, como ficou conhecido informalmente, passou por várias iterações e debates, mas eventualmente foi aprovado, garantindo que outras crianças traumatizadas pudessem ter acesso ao tipo de apoio que havia sido tão crucial para Isabela. Quanto a Fábio Moreira, ele permaneceu preso, servindo sua sentença. Nos primeiros anos, ele manteve sua inocência, mas, eventualmente, através de aconselhamento e terapia na prisão, começou a aceitar responsabilidade por suas ações. Ele nunca procurou contato direto com a família Santos, respeitando seu desejo de distância, mas, através de seu advogado, ele enviou uma carta de desculpas que a família optou por não responder. Algumas feridas, mesmo quando saradas, não requerem reconciliação, apenas aceitação. A história de Isabela e Thor foi documentada em livros, artigos acadêmicos e eventualmente em um documentário que ganhou reconhecimento internacional. Mas para aqueles diretamente envolvidos, a história nunca foi sobre fama ou reconhecimento. Foi sobre a conexão profunda entre uma criança que precisava de ajuda e um animal que, guiado por instinto e treinamento, mas também por algo mais, talvez empatia, talvez amor, forneceu exatamente o que ela precisava no momento em que mais precisava.
Anos mais tarde, quando Isabela estava no ensino médio e considerando carreiras futuras, ela frequentemente falava sobre querer trabalhar com crianças traumatizadas ou tornar-se psicóloga. A doutora Patrícia, que se tornou uma mentora além de terapeuta, encorajou esses sonhos. Você tem um dom, ela disse a Isabela em uma de suas sessões de acompanhamento. Você entende o trauma de uma forma que não pode ser ensinada em livros. Você viveu isso, você superou e você pode usar essa experiência para ajudar outros. Isabela sorriu, um sorriso confiante que teria sido impossível de imaginar naquela menina silenciosa e apavorada de anos atrás. Foi o que Thor fez por mim, ela disse simplesmente. Ele me mostrou que até mesmo quando estamos quebrados, podemos ser consertados. E às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que fique conosco enquanto estamos curando. Ricardo, agora aposentado, passou seus dias escrevendo um livro sobre seu tempo como policial e especialmente sobre sua parceria com Thor. Um capítulo inteiro foi dedicado ao caso de Isabela, embora ele teve cuidado de proteger sua privacidade e obter permissão da família antes de publicar qualquer coisa. O livro, intitulado Parceiros na Justiça, Lições de um Policial e seu Cão, tornou-se um best-seller, não por sensacionalismo, mas por sua honestidade crua e as lições profundas que compartilhava sobre serviço, compaixão e a capacidade tanto de humanos quanto de animais de se conectar através das barreiras de espécies, trauma e medo. Thor viveu até os 14 anos, uma idade respeitável para um pastor alemão de seu tamanho. Seus últimos anos foram pacíficos, divididos entre continuar trabalho de terapia leve e simplesmente desfrutar da aposentadoria com Ricardo. Quando sua saúde começou a declinar, Ricardo tomou a difícil decisão que todo dono de animal eventualmente enfrenta. Ele ligou para Isabela, agora uma jovem de 16 anos, para dar-lhe a oportunidade de se despedir. Isabela, acompanhada por sua família, visitou Thor uma última vez. Ela se sentou ao lado dele, acariciando sua pelagem, agora grisalha, e sussurrou em seu ouvido, assim como havia feito tantos anos atrás no tribunal. "Obrigada, Thor", ela disse através das lágrimas. "Você me salvou, você me deu minha voz de volta. Você me ensinou a ser corajosa. Eu nunca vou te esquecer." Thor olhou para ela com aqueles olhos castanhos sábios, sua cauda dando aquela batida fraca, mas significativa uma última vez. E então, pacificamente, com Isabela e Ricardo ao seu lado, ele passou tranquilamente. O funeral foi privado, mas centenas de pessoas enviaram mensagens, flores e tributos. Para muitos na comunidade policial, ele era um herói. Para crianças que ele havia ajudado ao longo dos anos, ele era um guardião. Mas para Isabela, ele era simplesmente Thor, o amigo que havia estado ao seu lado quando ninguém mais podia alcançá-la, a presença constante que havia transformado seu silêncio em força. Um memorial foi erguido nos terrenos da Academia da Polícia Militar, uma estátua de bronze de um pastor alemão sentado pacientemente, como Thor havia sentado ao lado de Isabela no tribunal. A placa lia Thor, em reconhecimento de serviço excepcional e compaixão extraordinária. Ele nos ensinou que às vezes a maior força vem da mais gentil presença. Isabela estava presente na inauguração e ela colocou a primeira flor aos pés da estátua, uma rosa amarela, a cor da esperança e da amizade. Querido amigo que nos acompanhou até aqui, se a história de Isabela e Thor tocou seu coração tanto quanto tocou o meu ao contá-la, por favor, considere se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos histórias reais, de coragem, superação e os laços extraordinários que nos conectam, sejam humanos ou animais. E eu quero ouvir você. Você já teve um momento em sua vida onde alguém, ou talvez um animal, foi o apoio que você precisava para encontrar sua própria coragem? Compartilhe sua história nos comentários. Vamos criar uma comunidade onde essas histórias de esperança possam inspirar outros que talvez estejam enfrentando seus próprios desafios. Sua história importa e nós queremos ouvir. Juntos somos mais fortes. Juntos somos uma voz que não pode ser silenciada.
Anos depois, Isabela, agora uma psicóloga formada trabalhando especificamente com crianças traumatizadas, fundou uma organização sem fins lucrativos chamada Projeto TOR. A organização treina cães de terapia e os conecta com crianças que passaram por experiências traumáticas, replicando o tipo de apoio que TOR havia dado a ela. Em seu escritório, ela mantém 2 fotografias emolduradas. Uma é dela aos 4 anos, suas pequenas mãos segurando a pelagem de Thor no tribunal, um momento de vulnerabilidade e coragem capturado para sempre. A outra é de seu último dia com Thor, uma imagem de uma jovem mulher e um cão idoso, círculo completo de uma jornada que começou no mais escuro dos lugares e emergiu na luz. Quando pais trazem suas crianças traumatizadas e silenciosas para a organização de Isabela, ela entende sua dor de uma forma que a maioria não pode. Ela se senta com eles, olha nos olhos das crianças que evitam contato visual, vê um medo que ela mesma carregou e ela fala com autoridade nascida da experiência. Eu sei que você está assustado, eu sei que parece que você nunca vai se sentir seguro novamente. Mas eu prometo a você, há uma força dentro de você que você ainda não descobriu. E às vezes, tudo o que você precisa é do amigo certo para te ajudar a encontrá-la. E então, ela introduz a criança a um cão cuidadosamente treinado, e ela testemunha a mágica acontecer repetidamente, a hesitação lenta dando lugar à curiosidade. A curiosidade se transformando em conexão, e a conexão, eventualmente, abrindo a porta para a cura. A história de Isabela e Thor se tornou mais do que apenas um caso judicial notável. Tornou-se um testemunho do poder da compaixão interespécies, da resiliência do espírito humano, mesmo nas circunstâncias mais jovens e vulneráveis, e da verdade de que a justiça nem sempre vem das maneiras que esperamos. Às vezes, vem de um sussurro de uma criança a um cão. Às vezes, vem de ter coragem de confiar novamente depois que a confiança foi quebrada. E às vezes vem de reconhecer que cura não é esquecer o que aconteceu, mas encontrar a força para viver plenamente apesar disso. O legado de Thor vive não apenas na estátua de bronze ou nas páginas de livros, mas em cada criança que encontra sua voz através do projeto Thor, em cada família que recebe justiça através de um sistema que aprendeu a ser mais compassivo. E em cada pessoa que ouviu a história e foi lembrada de que mesmo nos momentos mais sombrios, há luz a ser encontrada, às vezes nas formas mais inesperadas. Uma menina negra de 4 anos e um pastor alemão mudaram a forma como a justiça funciona para as vítimas mais vulneráveis. Eles provaram que força não é sempre barulhenta, que coragem nem sempre ruge e que às vezes os heróis mais poderosos caminham em 4 patas e amam incondicionalmente. E Isabela? Ela continua a viver sua vida com a lição que Thor lhe ensinou profundamente enraizada em seu coração, que não importa quão escura a noite, quão profundo o medo, quão pesado o silêncio, sempre há um caminho de volta para a luz. Às vezes, você apenas precisa de alguém paciente o suficiente para caminhar esse caminho com você, sem julgamento, sem pressa, apenas presença constante e amor incondicional. Thor foi essa presença para ela, e agora ela se esforça para ser essa presença para outros, continuando o círculo de cura. Esperança e coragem que um cão extraordinário iniciou no dia em que ele sentou-se ao lado de uma menina apavorada e silenciosamente prometeu: "Você não está sozinha." Esta é a história de como um silêncio foi quebrado, uma voz foi encontrada e a justiça prevaleceu, não através de força ou intimidação, mas através de paciência, compaixão e a conexão extraordinária entre uma criança e um cão que mudaram o curso de suas vidas e tocaram os corações de uma nação inteira.